Quando a gente pensa no Estado e no governo, a coisa mais central, mais usada para defender ele, é que ele serve para fornecer leis e a solução de disputas, justiça e justiça pública e estatal. O que a gente não percebe é que ele não fornece leis, o que ele faz não são leis, não são normas, ele não fornece justiça, porque não é justiça, e ele não é estatal, ele é privado. E, acima de tudo, é um serviço monopolista. E sim, justiça é um serviço. A gente não pensa comumente na justiça como um serviço, mas é a solução de disputas. Primeiro, leis. Por que o que o Estado fornece não são normas, não são leis? Porque, nós temos indivíduos por aí, eles estão vivendo neste mundo, e todos eles querem alcançar a sua maior medida possível de felicidade, a sua maior medida possível de satisfação dos seus próprios desejos. E eles têm que fazer isso não violentamente, porque a violência é imoral, é errado, é um erro lógico, ela não é aceitável. Então a gente tem que conviver uns com os outros, e a gente tem que... E as nossas propriedades se intersectam. A minha propriedade, do meu corpo, do que eu posso fazer com ele, da minha propriedade física, as coisas que eu tenho por aí, meu carro, minha casa, etc., se intersecta com a propriedade das outras pessoas. Isso gera um problema, que é a possibilidade de conflitos e disputas. Então a gente precisa de normas, e isso Rothbard tudo escreveu. Não sou eu que estou criando isso aqui genialmente, mas a gente precisa de normas para evitar que esses conflitos aconteçam, que rejam da melhor maneira possível a nossa interação, a minha interação com as outras pessoas no mundo, para que a gente alcance os nossos objetivos, de maneiras a evitar conflito e, no caso de um conflito, resolver ele da melhor maneira possível para os dois lados e para todos os envolvidos. Isto seria uma norma. E daí uma norma pode ser boa ou ruim, dependendo do quão bem ela faz isso. Você pode ter uma norma sobre a intersecção de propriedades que resolve alguns conflitos e outra que resolve mais conflitos, ou que evita mais conflitos. A que evita mais, a que resolve mais, obviamente vai ser melhor. Por que isso seria uma lei, uma norma? São as regras que nós usamos para interagir uns com os outros. Para evitar conflitos e para solucionar conflitos. Por que o Estado produz, o que o Estado produz, não é uma norma, não é uma lei? Porque o que ele faz é produzir regras para nos agredir. Não é para evitar agressões, não é para evitar conflitos, é para criar conflitos. Porque o que é o Estado? O Estado é uma organização que vive do seu trabalho coercitivamente e é uma organização que manda na sua vida coercitivamente. Você nunca concordou com isso, você não tem a opção de discordar com isso e você vai participar. E se você se recusar a participar, você será atacado pelo governo. Não pense o governo como é nós, é você, é eu, é o Estado. Não. O Estado, o governo, não o Estado, mas o governo, você pode pensar ele como uma empresa. É uma empresa com donos, com presidentes, com funcionários, com faturamento, que é inteiramente criminoso, e com um dispêndio de gastos que serve para manter essa empresa rodando. E essa empresa cria regras para como ela vai roubar você. Isso não evita um conflito, isso cria um conflito. Isso cria uma estrutura que assalta você, que toma parte da sua propriedade através de impostos e que regulamenta o que você pode fazer com o seu corpo sem o seu consentimento. Então o que ele faz não é uma lei, não é uma norma, não é algo para evitar o conflito das pessoas, é algo para criar e facilitar e engendrar e fazer as pessoas acharem normal que elas sejam roubadas, que elas sejam escravizadas, que a propriedade delas seja retirada delas e que a vida delas seja regulamentada. Não é uma norma isso. O Estado não fornece leis. E algumas delas, sim, evitam conflitos entre pessoas, mas apenas com o intuito de que as duas produzam mais para que depois o Estado possa roubar mais. Essas leis você pode pensar como uma coisa diferente. É assim, não é tanto quanto ele tá evitando que duas pessoas entrem em conflito, assim como o pecuarista não quer que uma vaquinha dele ataque a outra, porque delas vão se machucar e ele vai perder. Então ele quer, por exemplo, ter um rebanho que não tenha chifres, porque senão elas ficam atacando uma outra, dá problema. Ele quer evitar isso. Ele quer evitar que outros animais ataquem o gado dele. Não porque ele se preocupa com o bem-estar do gado dele, mas porque ele quer o abate. Isso não são normas, isso são regulamentações, são coisas que ele cria para proteger o gado dele para depois ser abatido, para ser cortado e vendido.
E tem as outras leis, que, por exemplo, o Código Tributário, que vai regulamentar como, de que maneiras a sua propriedade vai ser retirada, vai ser expropriada de você, de que maneiras você vai ser escravizado para outras pessoas, de que maneiras você vai trabalhar para sustentar outras pessoas. Então isso não são leis, o Estado não cria leis. Fechada essa questão, justiça. Justiça é a solução de disputas, é um serviço. A gente pensa isso como um direito, porque tem gente que acha que, por exemplo, educação é um direito, ou saúde é um direito, ou... Não, são serviços. São coisas que você quer, que as pessoas podem fornecer, que não são exatamente um produto físico. A solução de disputas é um serviço. Mas como a gente já viu, o Estado não soluciona disputas nem evita disputas, ele cria disputas. E as disputas que ele soluciona são só para o bem-estar dele. Assim como eu falei, o pecuarista evitando que uma vaquinha ataque a outra porque ele toma um prejuízo. Não é porque ele está preocupado, porque daí a vaquinha vai sofrer. Não, ele não liga. Então, o que ele promove não é justiça. Por quê? Porque o imposto é um roubo. E porque a existência do Estado é coercitiva. Ela é um erro, ela é imoral, ela é uma violência, ela é uma desumanização, ela é uma escravidão em massa da população para sustentar um pequeno grupo de pessoas que manda nisso. Isso não pode ser travestido de justiça. Justiça é você tentar realinhar, solucionar um conflito entre duas pessoas, usando verdade, tentando encontrar qual é a verdade ali, qual é o que realmente aconteceu, qual das duas partes foi lesionada, porque se nenhuma das partes foi lesionada, não existe algo para ser solucionado. Não existe. Ah, é um crime sem vítima. Não é um crime. Ninguém se ferrou. Ah, é um crime contra a sociedade. Alguém se ferrou? Não, não é um crime. Então a justiça ela tenta encontrar a parte lesionada e decidir qual é a restituição, como que esse conflito vai ser solucionado. Aí você fala pro Estado, olha Estado, eu estou sendo taxado e você está me atacando e eu não gosto, vamos solucionar isso? Aí ele vai olhar para você e falar, não, não, vai embora, vai trabalhar, pô. Eu preciso ser sustentado, vai produzir, ô desgraçado. É isso que ele vai fazer. E como eu falei, não é estatal. Então não é lei, não é justiça e não é estatal, é privado. Porque quando a gente pensa estatal, eu quero parar de usar esse termo assim mais no meu discurso assim pra frente. Não é público, porque público a gente pensa é de todo mundo, é de nós, é seu, é meu, o petróleo é nosso. Não, é privado. Algumas pessoas recebem o dinheiro dos nossos impostos, algumas não. Ah, mas eu recebo o serviço, eles fizeram a minha estrada. Meu filho, você pagou 100, eles gastaram 10, ficaram com 90 e você acha que você está ganhando? Não existe lucro, você está recebendo menos do que você pagou, é óbvio. Não tem nenhuma... E mesmo porque é uma impossibilidade. Gente, termodinâmica básica, não tem como você receber mais do que você pagou. Não existe isso. Não existe como todas as pessoas gastarem... Porque esse é o plano, assim, ó, vamos estimular a economia. A gente vai tirar 1 trilhão de reais da economia em impostos, e daí a gente vai pôr de volta, e daí vai melhorar. Não! Não existe isso. Não existe isso. Mas não pense o Estado como uma coisa pública, uma coisa de todos. É uma iniciativa privada. É um grupo de pessoas que fornece certos serviços de maneira monopolística e violenta. É como se algum mercadinho mandasse para você um boleto. O mercadinho fala, olha, eu quero contratar um funcionário novo. Então, você vai pagar. Aí você fala, olha, eu não quero pagar. Ah, putz, olha só. Mas você é obrigado a pagar. Senão a gente tem alguns funcionários, eles vão à sua casa, vão espancar você e pegar o seu dinheiro e daí você paga. Então é melhor você pagar, porque senão a gente vai ter que te agredir. Então facilita a coisa pra gente. Aí você fala, não, isso é injusto, a propriedade é minha, eu não consenti com isso. Não, é que tem um contrato social que você assinou, porque você existe, então você concorda. Uau, não. Eu não concordei, eu não quis participar disso, desculpe, não. Aí ele fala, não, tá, vamos. Então, ó, você pode vir no tribunal do nosso mercadinho com o juiz que eu apontei, que é pago com o seu dinheiro, e daí ele vai decidir se isso tá certo ou errado. E daí ele decidiu que tá certo. E se você não gostou, você pode espernear. Olha só, você pode espernear o quanto você quiser e pagar a porra do boleto, senão a gente vai te atacar, seu filho da mãe. É isso. Não é lei, não é justiça e não é privado. É um serviço monopolista. Só. A justiça deve ser, por excelência, privada. Falar de justiça estatal é subir para baixo. É contraditório.
A justiça por excelência deve ser fornecida de maneira privada. Ah, mas eu não sei como seria. Claro, porque todos os estados monopolizaram os tribunais há séculos. Então você não sabe como seria. Tudo bem. Isso não significa nada. É como se, na época da escravidão eu chegasse pra você e falasse, olha, escravidão é errado. Escravidão não deveria existir, é imoral, é errado, é ruim. E você me falasse, mas como é que vão colher as coisas? Eu não sei. Cara, não interessa. Não é nem um pouco relevante essa pergunta. Tá errado e pronto. Não tem... Ah, mas é que, eu não sei como faria, então a gente vai ter que escravizar as pessoas aí, Ferrou. Não. E eu queria falar de exemplos, eu vou falar isso em outros vídeos, mas só pra vocês terem uma ideia, teve a Islândia medieval, que eles tinham uma coisa que era mais ou menos o seguinte, pra explicar assim, bem por cima. Você tinha um chefe, e esse chefe ele não era chefe de nada, na verdade, é só que era um nome que era dado. E o que esse chefe fazia? Ele era muito bom em solucionar disputas. Ele era um diplomata muito bom. Ele ia para outros chefes para tentar resolver os problemas das pessoas que esses chefes representavam. Então eu tenho uma fazendinha aqui e o outro cara tem uma fazendinha aqui. Por algum motivo, algum conflito de qualquer natureza surgiu. Então eu vou para um chefe e tem vários. Para qual que eu vou? Pro que eu conheço que resolve disputas melhor. Que mais sistematicamente eu vejo que não é corrupto. Que mais sistematicamente eu vejo que tem decisões melhores. Ou que consegue exercer. E daí eu tenho uma escolha de vários entre eles, que tem a sua reputação, que tem o seu histórico, e eu escolho um deles. Ou eu provavelmente já tinha isso escolhido no passado, enfim. E o outro cara vai para um deles também. Ou não, ele não precisa, não, obrigado. Mas eu vou para esse chefe. E esse chefe vai falar ou com o outro cara, ou com o chefe do outro cara, e eles vão conversar, aconteceu isso, esses foram os fatos, tragam as pessoas, o que foi as testemunhas... Vamos conversar aqui, vamos tentar encontrar qual é a solução, o que aconteceu. Ah, aconteceu isso. Tá, então baseados nas nossas tradições, ou no que a parte lesionada pediu, ou no que a gente acha, a gente vai chegar numa decisão. E daí, aí outra pessoa pode falar, eu não gostei. Bom, então você pode pedir um novo julgamento, você pode pedir outro chefe, tentar resolver isso de novo. Só que eventualmente os chefes iam falar, cara, você já julgou esse troço 3 vezes e você perdeu, cala a boca, eu não aceito você como cliente, vai embora, vai trabalhar. Você perdeu, aceita. Até o ponto que eventualmente nenhum chefe ia aceitar isso. Ou ia ser tão caro que o cara fala, tá bom, eu tomei uma multa aqui de 10, pra que eu vou pagar 100 mil pra um chefe? Saco! Não, paga. Você tinha esse tipo de dinâmica rolando. E isso assim, gente, Islândia medieval. Não tô falando que é isso que deveria acontecer hoje, porque vai ter algum canalha nos comentários que vai me falar, não, porque ele acha que a gente tem que voltar pra era viking. Porque... eu adoro comentários do YouTube. Mas era um sistema. Você resolvia disputas assim... E os dois tinham também bandos armados. Eles tinham pessoas armadas que, então o cara não tá aceitando, bom, então a gente resolve. Por quê? Porque a gente julgou isso, os chefes aceitaram, a gente conversou, a decisão é bem fundamentada, eu conversei com os outros chefes também, que o cara poderia apelar, e eles falaram, não, o cara que se ferre, arregão, tá fazendo uns negócios tudo errado aí, que saco. E esse cara seria, então, atacado. Não que ele tenha violência iniciada contra ele, só uma disputa que está sendo resolvida. O cara podia ter resolvido de vários jeitos, mas não. Então agora a gente vai ir lá e resolver do jeito que tem que ser resolvido. Ah, mas isso é iniciar a violência. Não, porque foi combinado entre as pessoas, as partes conversaram e todo mundo reconheceu. O outro cara fez uma coisa errada. Bom, então agora a gente vai lá e tem uma restituição. Porque as outras pessoas não vão perceber essa restituição como uma iniciação de violência. É uma restituição de um crime, de um dano feito. Isso é Islândia medieval, século X. Nossa, que sistema horrível! Funcionou por quase 300 anos. Ah, mas é pouco. Os Estados Unidos ainda não têm 300 anos de idade. Funcionou por 270, alguma coisa anos assim. Ah, mas teve uma guerra civil. Meu filho, vou até linkar um artigo muito bom do Instituto Rothbard sobre isso. Os Estados Unidos entraram numa guerra civil em 100 anos. Fundou, democracia, 100 anos de guerra civil. Islândia medieval, com esse sistema, demorou aí quase 300 anos para ter uma guerra civil. Não tá ruim. Podia. Tem vários outros sistemas que a gente pode pensar e conversar e tudo mais. Esse é só o desenho geral, mas é uma coisa. E não era monopolístico, não era estatal. A Islândia, nessa época, era basicamente um anarquistão. E funcionou muito bem. Só um exemplo. Mas para você entender, justiça estatal não é justiça, não é estatal, não fornece leis. É só um monopólio coercitivo que serve para viver do seu trabalho. E você não tem o direito de não gostar disso. E você vai pagar, senão você vai levar um tiro na cara. Não ache que isso é normal, ou bom, ou pior, necessário. Enfim, dúvidas nos comentários. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau.